E nós vamos começar 3, 2, 1, tá? Nós vamos começar pelo terceiro degrau, chegaremos no segundo, depois nós chegaremos no primeiro. Para São Bernardo de Claraval, o terceiro degrau do céu é Deus Pai. Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou tudo a partir do haja, do logos, da sua fala, do seu poder de existência. Então Deus é o criador de todas as coisas. Ele é o Senhor do céu também, o Senhor da terra. Com Ele está o Filho, com Ele está o Espírito, com Ele está a Santíssima Virgem, com Ele está as 3 hierarquias angélicas, os 9 córios, com Ele está os beatos, os veneráveis, os santos, com Ele está toda a estrutura celestial. Deus é a nossa meta é chegar no terceiro céu. Por isso que nós estamos aqui como igreja militante, nós militamos tentando chegar no terceiro céu, que é onde Deus está. Nós temos também a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, aqueles que já têm salvação garantida, mas estão num processo de purificação, porque no céu só entra santo, para chegar ao terceiro céu também, para avistar, a ver com seus olhos Deus Pai. Portanto, o terceiro céu é Deus Pai. Para chegar em Deus Pai, que é o terceiro céu, São Bernardo de Claraval diz que nós precisamos do segundo céu, que é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é muito interessante como é que Jesus é extremamente educado e cortês. Todo o conteúdo da pregação de Jesus, ele fazia questão de dizer: eu vim por causa do meu Pai, eu vim porque o meu Pai me enviou, as obras que eu faço são as obras do meu Pai. Se vocês acreditam em mim, vocês também precisam acreditar no meu Pai. Ninguém vem a mim se o meu Pai não atrair, ou seja, vocês só estão vindo aqui porque o meu Pai quis que vocês viessem aqui. Então é impressionante como é que Jesus é cortês. Ele, que é o segundo céu, faz questão de deixar bem claro o tempo inteiro que é através dele e é por causa dele que nós chegaremos no terceiro céu, que é o Pai. Aqui existe um detalhezinho que às vezes os nossos irmãos de outras denominações e até gente na própria Igreja Católica não consegue entender, não é? Quando São Paulo escreve a Timóteo dizendo que só há um mediador entre nós e o terceiro céu, que é Jesus, que é o segundo céu. E é isso. Jesus disse: ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Isso é lógico, isso é claro. Nós havíamos pecado, e porque nós pecamos, nós somos privados da glória de Deus. O livro do Gênesis diz que Deus fechou o Éden, né, a prefiguração do segundo céu, que é onde nós moraremos agora, depois da nossa morte. E Deus fechou o Éden e colocou 2 querubins com 2 espadas de fogo que flamejantes fecharam o Éden, e o acesso ao Pai ficou restrito. O Pai fala na nuvem, na tempestade, no vento, na água, no fogo, mas ninguém vê o Pai. Por causa do pecado, ninguém tem acesso ao Pai. Para chegar no terceiro céu, nós precisamos de Jesus, que é o segundo céu. E é por isso que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. É por isso que para ver o Pai tem que ver Jesus, que é o segundo céu. Então, é muito interessante como é que Jesus tem convicção de quem Ele é, para que Ele veio, qual que é a missão dele, e como cortês, o tempo inteiro, Ele faz questão de dizer que tudo que Ele faz, tudo que Ele é por causa do Pai. Então, nós estamos traçando aqui uma linha de raciocínio, pedindo ajuda para os universitários, que é São Bernardo de Claraval. Quem é o terceiro céu, na visão de São Bernardo? O Pai. Quem é o segundo céu? O Filho. O detalhe é que, para chegar ao Pai, nós precisamos chegar ao Filho. O detalhe é que São Bernardo diz que, na maioria das vezes, nós mais ofendemos o Filho do que nos achegamos ao Filho. Então, nós estamos com um grande problema. Não é tão simples assim se achegar até Jesus. É interessante que em muitas pregações atuais, e até em denominações e tantos lugares, parece que Jesus está sentado numa cadeira, assim, cabisbaixo, porque parece que ninguém o aceita, ninguém o reconhece, e é como se Jesus tivesse aceitado tudo e qualquer coisa, e às vezes até usa ali o estereótipo do filho pródigo, como um pai que está ali, Jesus está ali na porta da porteira esperando, como se fosse simples assim, e na verdade não é.
Na verdade, não é. Por exemplo, nós seremos julgados a partir dos 10 mandamentos. 99% dos católicos e, quiçá, dos cristãos de forma geral, não vive os 10 mandamentos. Como é que nós vamos chegar no segundo degrau, que é o Filho, que vai nos levar até o terceiro degrau, que é o Pai? Não é simples assim, porque a maioria das pessoas não vive os 10 mandamentos, e não vive mesmo. Se nós pegarmos, por exemplo, um dos mandamentos, guardar domingos e festas, quantas pessoas não vivem isso? Se nós pegarmos um mandamento que é honrar pai e mãe, não é simples assim, e muitas pessoas estão há anos na igreja, não vivem isso. Se nós pegarmos, por exemplo, o pecado da castidade, tem gente que acha que como não tem relação sexual, vive a castidade, e a castidade é 90% além daquilo que na verdade é o ato sexual. Então, se nós pegarmos só os 10 mandamentos, e citando aqui 3 deles, a maioria dos cristãos, dos católicos, não vivem os 10 mandamentos. Então, não é simples assim chegar até Jesus, que é o único mediador entre nós e o Pai, que é o terceiro céu. Eu espero que você esteja atendendo o meu raciocínio, e nós estamos pedindo ajuda a esse universitário grande, não é alguém qualquer. Estamos falando de São Bernardo de Claraval. Se nós sairmos dos 10 mandamentos, por exemplo, e nós pegarmos o Pai Nosso. Olha o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quantas pessoas não santificam o nome do Pai? E quantas pessoas usam o nome de Deus em vão? Não é simples assim chegar até Jesus. Foi Ele que ensinou o Pai Nosso. Quando nós dizemos no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É simples? Não é. Tem gente pensando já na aposentadoria daqui a 60 anos. Tem gente já se preocupando no final da vida de comprar um rancho, uma chácara, de aposentar, de poder viajar, de criar uma galinha. Não é simples viver o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem gente que já está pensando no pão nosso dos filhos que não nasceu, não é? Continuamos no Pai Nosso, quando nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas pessoas têm raiva, mágoa, rancor, ódio, vingança, ainda que seja inconsciente. Então, nós que já não vivíamos os 10 mandamentos, muitos de nós rezamos o Pai Nosso e não vivemos também o Pai Nosso. Então, não é simples assim. Por exemplo, fazer caridade, e nos nossos dias cada vez pior. Porque no tempo de Jesus, a pessoa que era pobre, que estava ali na porta do templo, realmente era um necessitado. Hoje, muitos dos nossos pobres, e eu posso falar disso porque eu tenho uma fazenda, onde já passaram 3.000 drogados em 24 anos. Muitos dos moradores em situação de rua não são efetivamente os pobres do Evangelho. Eles são mais dependentes químicos, não é simples de ajudar. Então, fazer caridade nos nossos dias não é simples. E quando a gente, com muita luta, consegue fazer, a gente acaba querendo o mérito da caridade, a gente acaba querendo filmar e que o outro saiba que nós estamos fazendo caridade. Então, às vezes, a caridade dos nossos dias, ela nos leva muito mais ao pecado do que efetivamente à profundidade da caridade. Então, nós que já não vivíamos perfeitamente os 10 mandamentos, nós que rezamos o Pai Nosso e não encontramos a profundidade prática do Pai Nosso, eu cito aqui também a caridade. Quantas pessoas hoje não acham a efetividade da caridade? Quantas pessoas que não comungam com a maestria, a profundidade, a mística que deveria ser a nossa comunhão? Quantas pessoas que são dislexas, que estão durante a comunhão prestando atenção em qualquer coisa e já vem cumprimentando um, cumprimentando o outro, que mal senta e já engoliu, já abre o olho, já olha um celular, já chama a atenção de alguém? Então, a gente que já não vive os 10 mandamentos, que já não vive a perfeição do Pai Nosso, que já não consegue fazer a caridade, a gente não consegue comungar direito. Podemos citar, por exemplo, a confissão. Quantas pessoas não fazem uma comunhão efetiva e também uma confissão efetiva? Nós temos saudades do Padre Pio, que dizia para as pessoas, e esse pecado, você não vai confessar? Então volta, depois você volta e confessa de novo. Que alegria quando o Padre Pio dizia para alguém assim, tá, você está falando tudo isso, mas é perceptível que você não se arrependeu, então volta para sua casa, quando você se arrepender, você volta de novo. Então percebe que nos nossos dias a gente não consegue confessar, como não consegue comungar, como não consegue fazer caridade, como a gente não vive efetivamente o Pai Nosso, como a gente nem sabe dos 10 mandamentos e quem sabe não consegue vivê-los na íntegra. Então eu posso dizer que chegar até Jesus, que é o segundo céu, não é simples assim como as pessoas pensam.
Hoje muita gente na internet fala de Deus. Hoje a gente canta louvores o tempo inteiro e mistura louvor católico com louvor gospel, e mistura isso com missa, e missa com louvor, e louvor com retiro, e retiro com momentos de profundidade, com momentos de lazer. E é o mês que a gente canta no culto, é o mês que canta na missa, e na missa canta no churrasco canta no carro indo viajar. E muitos desses louvores não é o que a gente vive. E é por isso que o texto bíblico diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, que canta os seus louvores vai entrar no reino de Deus, porque não consegue fazer a vontade do Pai. Tudo isso que eu disse até agora tem um simples objetivo, com São Bernardo de Claraval, te dizer: ir até Jesus não é simples assim. Precisa de convicção, precisa de fé, precisa de autoconhecimento, precisa de dinamismo, precisa de arrependimento, precisa de autodomínio, precisa de uma análise histórica de si mesmo, precisa de conhecimento de causa. É quase que uma ficha de anamnese num conceito clínico para entender os motivos das nossas doenças e das nossas misérias. Então, São Bernardo de Claraval, dizendo que por causa dessa decadência que o pecado original gerou em nós, e dessa grande dificuldade de chegar até Jesus, que é o segundo céu, única pessoa que pode nos levar ao Pai, que é o terceiro céu, aqui embaixo, o primeiro degrau é a Santíssima Virgem Maria Imaculada. Queridos, não é simples, mas é profundo. Se consagrar a Nossa Senhora não é opcional, é necessário. A teologia da igreja nos afirma, e São Bernardo de Claraval nos afirma, e São Luís Maria Grignon de Montfort, e o Tratado da Verdadeira Devoção nos afirma que nós não conseguiremos chegar a Jesus se não for por meio de Maria. Não é cada um chega pela via que quer e nós decidimos chegar por Maria. Não é esse o raciocínio. Nós não conseguiremos chegar até Jesus de verdade, efetivamente, se não for por meio da Santíssima Virgem Maria Imaculada. Então ela é a medianeira, ela é a mediadora entre nós e Jesus, que é o único mediador entre nós e Deus. Isso aqui não entra na cabeça de muitos católicos, pior ainda, na cabeça dos não católicos. Ninguém nunca disse que Maria é a medianeira, o mediador entre nós e Deus. Ninguém nunca disse isso. Seria um erro teológico e uma contradição bíblica. Então Jesus é o único mediador. Ele é o segundo céu entre nós e o Pai, que é o terceiro céu. Maria entra onde? Como primeiro céu. É como se nós estivéssemos na estaca zero e o pecado original nos deixou na estaca zero. Nós perdemos todo e qualquer tipo de mérito. Então Maria nos ajuda como primeiro céu a chegar até Jesus. Ela é a medianeira entre nós e o Filho, que é o único mediador entre nós e o Pai. Você pode dizer na sua casa comigo: Santíssima Virgem Maria, eu preciso da Senhora, que é o primeiro céu, para chegar ao seu Filho, que é o segundo céu.